esse comportamento, mudança de comportamento social. Com certeza, os nossos comportamentos na sociedade não serão mais como eram. Eles vão ser bastante modificados, né? E começa nessa modificação a questão do entendimento do que são as zonas que nós usamos, né, no nosso convívio diário. Então, nós temos aí uma zona de intimidade que é considerada 45 centímetros. Pois é essa aqui, né, que nós estamos vivenciando, nós cirurgiões dentistas. Nós sempre no nosso trabalho estamos aí por volta de 40, 50 centímetros de distância do paciente. Isso é considerado, né, um encontro íntimo. Depois nós temos uma distância, né, que hoje se fala entre 1 e 2 metros, a média seria 1,5 metro, de distância de estar entre os amigos, né, no nosso convívio social. Depois nós temos uma distância de 3,6 metros, né, de convívio social e, portanto, todos os espaços serão sempre por volta disso, um pouco menos, né? E daqueles de audiência, né? Quando a gente está em aula, em locais públicos, que às vezes estamos com maior distância e ele de segurança. Né? Tá bom, mas nessas mudanças, uma mudança que agora a gente começa a enfrentar, e ela do convívio social, é o uso de máscara, né? De todos os lados. Não adianta metade da população estar de máscara e a outra metade não, né? Porque o risco é muito grande. Por quê? Porque a gente tem que pensar que nessas distâncias, né, seja ela quais forem, nós temos que criar uma área de segurança, né, que está em verde, que esse hoje considerado pelo menos, né, 1,5 metro de distância entre um e outro, desde que estejamos utilizando aí a máscara. Por quê? Porque a possibilidade de transmissão é de todos os agentes da sociedade, né? Todos aqueles que a gente está convivendo, está possibilitando, né? Se estivermos a menos de 1,5 metro, nós estamos possibilitando uma maior chance de fazermos essa transmissão. E esse é um grande problema com esse vírus, a alta capacidade que ele tem de disseminar. Não é? Essa então, alta isso transmissibilidade, né, Hilson? Perfeito. Tem Essa alta transmissibilidade, né? As vias aéreas que são as principais vias de contaminação, de infecção, né? Perfeito. Isso. Então, aí a gente muda. Né? É essa mudança que a gente tem que observar. E do ponto de vista social, também é aquilo, diminuição dos toques, né? Que isso também envolve a nossa atividade profissional. Né? Nunca será mais da forma que a gente faz, de pegar muito nas mãos, abraçar muito, se beijar muito. Não adianta ficar próximo, porque nós estamos correndo risco. Tá bom, do ponto de vista profissional, a mudança de comportamento também tem que mudar. Mas essa mudança é muito mais de nós aprofundarmos, né? De nós aprofundarmos os cuidados, né? Por causa exatamente dessa transmissibilidade muito grande desse vírus. Então, nós temos que aprimorar. Tá bom, tudo que a gente vai falar, ela está contido na orientação de biossegurança feito pelo Conselho Regional de Odontologia, onde esse grupo, André, as colegas Andréia, Desirê, Fernanda, Flávia, Jairo, a Mary Caroline, que é mais conhecida como Mene por todos, o Nilden, eu, a professora Sandra e o Vitor Montalho, que participamos desse grupo de atualização dessas condições para os dias de hoje. E também está dentro da nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Gerência de Vigilância
e Monitoramento em Serviços de Saúde, a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a gente olha, essa é a norma mais recente, pode ser que até nesse momento esteja sendo publicado outra, né? Ela foi atualizada no dia 8 de maio, mas olha, a primeira nota técnica foi de 30 de janeiro. Né? E ela veio modificando a última de hoje. Por quê? Porque o conhecimento que está sendo gerado é muito grande e tem que ser atualizado. Então, muito ou alguma coisa do que a gente for aqui apresentar e conversar sobre elas, pode ser que modifique a qualquer momento, elas precisam ter atualização. Se vocês verem, a penúltima tinha sido 31 de março, 8 dias depois já tinha a atualização. Né? Então, é só para a gente entender isso. Então, isso é um desafio da odontologia, principalmente para o respeito com a odontologia e a ética, né, da nossa atuação na comunidade ou nas comunidades. Né? Então, nós queremos ser respeitados, queremos respeitar o outro, mas feito isso tudo com ética. Tá bom, o que nós temos? Nós temos uma liberdade, é o que faz da nossa profissão ser liberal. Nós temos liberdade. Quando nós temos liberdade, quando nós ganhamos a liberdade, nós temos como sobrecarga sobre os nossos ombros a responsabilidade. A gente precisa atuar com responsabilidade. Responsabilidade para conosco mesmo e também responsabilidade para o outro, né? Para os nossos pacientes, para as outras pessoas. Quer dizer, não é só com o paciente, com as outras pessoas das comunidades. E que tudo isso seja de forma ética. Né? Por isso que a gente tem aí um código de ética que baliza as nossas relações. E hoje, esse código de ética, com certeza, terá que ser modificado, porque também vai balizar as nossas relações com os pacientes de uma forma diferente, em função do que está acontecendo. Então, como diz Goethe, não basta saber, é preciso também aplicar. Então, todo conhecimento que a gente tem, né, tudo aquilo que nós vamos aprender, não precisa, no final, ser aplicado. Mas não basta a gente só querer, né? É preciso também fazer. Nós precisamos realizar tudo isso. Né? Não basta só falar, não, eu quero fazer isso, mas aí não faz. Por quê? Porque você está quebrando esse elo de liberdade, responsabilidade e ética. Esse é o desafio que temos que aí vencer. Né? Tá bom. Hoje, nesta mudança, muda a nossa relação com o paciente. Agora não é só quando ele está no nosso consultório, na nossa clínica, no nosso local de trabalho. Ela começa antes, é quando ele ainda está se preparando, né, para a vinda para o nosso atendimento. Então, nós temos uma pré-anamnese. Mas então, agora vai começar o checklist. É isso? Isso, exatamente. Show. Agora nós vamos começar o checklist. Então, no mínimo, 1 hora antes da consulta, né, nós temos que confirmar com o paciente, seja ele ligando para nós, seja a gente ligando para ele, para poder entender as condições gerais dele naquele dia para poder ser atendido. Né? Então, aquelas que já foram tão faladas, né, que não pode estar tossindo, coriza, dor de cabeça, febre, falta de ar, insuficiência renal, qualquer coisa dessa, qualquer parte desse conjunto deve colocar como suspeita, portanto, tem que aguardar para fazer o atendimento. Então, é uma pré-anamnese. Mas não é só a pré-anamnese, essa conversa antecipada antes dele ir tem que estar revestida de informações para ele do que tem que ser feito e o que será, o que ocorrerá quando ele chegar para o atendimento antes de entrar no nosso recinto de trabalho. Né? Então, primeira coisa, tem que dizer a ele, celular tem que ficar desligado
e no guardado. E guardado ou no bolso ou numa bolsa. Então, só para reforçar, Hilson, essa situação do celular, dessas bolsas, isso você avisa para o paciente antes dele chegar no consultório? Antes dele chegar no No consultório. telefone. Você já vai dar essas recomendações. Isso. Legal. E você, de preferência hoje com as redes sociais, você deveria mandar aplicativo, por SMS e tal, sim, com o explicativo WhatsApp. de tudo que ocorrerá. Né? O celular também deve estar mantido em saco plástico ou de papel descartável, porque o celular dele não pode ficar sobre nenhuma superfície de dentro do consultório. Por quê? Porque ele vai contaminar. É meio de transmissibilidade, né? O celular. Então, não pode ter dele, por isso que ele tem que estar empacotado. Né? Tem que solicitar ao paciente que ele venha com máscara. Hoje é regra social. Né? Tem que estar de máscara em posição. Né? Esta máscara deve ser mantida em saco plástico ou de papel, né? Descartáveis, um do outro, quando ele entrar para o consultório. Por quê? Porque ele não pode deixar isso solto, não pode deixar em nenhuma superfície, porque é algo que veio contaminado. Então, nós não podemos deixar. Por isso que isso tem que ser guardado. Né? Que ele venha preferencialmente sozinho. Né? Não é para vir acompanhado. Se vier acompanhado, né, o acompanhamento tem que ser, o acompanhante tem que ficar na sala, não pode entrar na sala de atendimento. Né? Ele pode ficar na sala de entrada ou lá na recepção, mas ele não pode ficar na sala de atendimento. Por quê? Porque isso, às vezes, é muito corriqueiro na odontologia. Sim. Isso. Né? Até convidar para acompanhar. Porque se ele entrar, ele é igualzinho a gente e auxiliares. Ele tem que ser paramentado da mesma forma. Ele está num ambiente de possibilidade de transmissão para um lado ou para o outro. Né? Então ele também tem que ter os mesmos cuidados do dentista e do doutor. Né? No caso do acompanhante. O Hilson. Fala. Então, se o acompanhante, se for, por exemplo, um menor de idade que vai ser atendido, o recomendado é que o responsável esteja paramentado com um jaleco descartável, com a máscara, com o gorro, porque é uma área de alto risco de infectabilidade, certo? Perfeito, perfeito. Ele corre os mesmos riscos do dentista e dos auxiliares, então ele tem que estar protegido. Perfeito. Não é? E ele, segue o seu checklist. paramentado, ele vai proteger o dentista e o pessoal auxiliar. Né? Então, olha, sem bolsa, sem sacola e pastas, né? Tá bom, às vezes isso é inevitável. Então tem que ser colocado num saco plástico ou de papel limpo ou desinfetado, né, para a guarda dos itens do paciente. Porque dessa forma ele pode levar isso para a sala de atendimento, porque está limpo ou está desinfetado, e aí ele pode estar junto com ele, né, dentro da sala, e não estar provocando transmissibilidade dentro do ambiente. Por isso que a gente fala, não recomenda-se para o atendimento nesse período, né, ficar em salas esperando. Por quê? Porque está aumentando a chance de transmissão. Então, por isso, o paciente deve chegar próximos, 5, 10 minutos antes do atendimento, né, e ele vai fazer já os procedimentos de desinfecção, de preparo para ele entrar para a sala de espera. Por quê? Porque se ficar alguém na sala de espera ou sala de entrada hoje, né, tem que fazer a desinfecção. Acho que esse termo que a gente estava conversando esses dias, que é muito bom. A sala de espera não vai ser mais sala de espera, só vai ser uma sala de entrada para que haja esses cuidados de paramentação para que o paciente possa ser atendido. Exatamente, porque se ficar alguém lá, tem que fazer depois a descontaminação, onde a pessoa sentou, onde ela tocou, então tem que fazer toda a desinfecção. E aí a gente tem que diminuir essas possibilidades de transmissibilidade. Né? Tá bom, não se deve deixar na sala de espera brinquedos, revistas, alimentos, objetos que sejam de manuseio comum na sala de entrada. Por quê? Porque vai infectar, vai começar a transmissibilidade. Então, aí você tem que estar sempre fazendo desinfecção de todas essas superfícies. Né? Então, quanto menos existir, menos trabalho e menos possibilidade da transmissão. Né?
Atender sempre com hora marcada, evitando que exista aglomeração de pessoas na sala de entrada. Por isso que agora a gente chama de sala de entrada. Não é lugar para ficar esperando, né? Não é lugar para ficar aglomerando. E caso isso não seja possível, tem que respeitar pelo menos 1,5 metro de distância entre as pessoas, né? Se tem cadeiras, poltronas, tem que estar distante uma da outra 1,5 metro. Né? É o próximo, Wilson. Acho que você voltou um slide, por favor. Não, próximo. Você está passando para trás, é para frente. Mais um, mais um. Desculpa. Isso. Então, na chegada do paciente, logo na entrada, de preferência fora ainda, né? Antes dele dar o primeiro passo que já está lá dentro, é o tapete, o carpete, algo para você poder limpar os pés e fazer a desinfecção, né? Onde você terá aí um desinfetante. O desinfetante é o hipoclorito de sódio, aí ele pode estar diluído, né? Conforme está aí a diluição, ou você também pode usar o lisoforme. Lisoforme nunca diluído, só puro. É um desinfetante, é um detergente quaternário de amônia com alta capacidade de limpeza e de desinfecção, porque para a gente não ter possibilidade, às vezes, de manchar coisas por causa do hipoclorito que descolora. E aí, não cumprimentar pegando em mão, não tem toque de rosto, agora é só reverências ao paciente. Ele entra direto para o lavabo, e aí o lavabo tem que estar preparado com as coisas que ele precisa, e tem que ter essas orientações para o paciente. Tudo que ele vai fazer dentro do lavabo, limpar o rosto, escovar dente, usar enxaguatório, toda a preparação que ele vai ter quando ele chegar, para prepará-lo para a gente entrar com ele para a sala de atendimento. E deve estar afixado lá, para que ele saiba o que ele tem que fazer ali dentro. E isso, de preferência, que ele receba antes de vir para o consultório. Manda para ele por WhatsApp, por SMS, as orientações, desde que ele saia de casa até o que ele vai fazer aí, para ele poder já chegar sabendo o que vai fazer. Rios, tá bom, aí fala. É importante, tudo isso não é da sua cabeça e nem do Vitor. Não, é tudo isso... coisa que estão na nota técnica que você citou lá no início da sua apresentação. Exatamente. Está tudo lá. Não tem nada inventado. E tudo baseado em conhecimento científico. E o que eu acho que é mais legal, que eu quero já até adiantar aqui para os colegas que estão participando, do cuidado e da aplicabilidade do que você transformou, o que está escrito no guia, né, Wilson, na realidade, no seu dia a dia, na rotina do consultório. Que isso é muito interessante. São mudanças de fato, mas só que são mudanças palpáveis, mudanças que vão facilitar e proteger a equipe e a sua família, né? Então, por que não? Agora, se a gente não fizer essas mudanças, essas readaptações, nós estaremos colocando a nossa saúde em risco. Exatamente, exatamente. E quando a nossa está em risco, nós produzimos risco para os outros. Quando a dos outros está em risco, nós temos o risco. Então, é isso que a gente precisa quebrar. Isso é a barreira que a gente tem que fazer. E é aquilo, não basta saber, precisa aplicar. E praticar erros, acertos. Sim, perfeito, perfeito. Então, aí são orientações no lavabo. Passo a passo do que ele tem que fazer. No passo a passo do lavabo, que ele tem que fazer no lavabo. No lavabo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é lavar as mãos. Ele já fez a desinfecção do calçado que ele tem, e começa a lavar as mãos, e está isso passo a passo, de como é a técnica e o tempo que ele tem que fazer cada uma das coisas. E por que tem que fazer esse tempo? A gente observa o seguinte, com 20 segundos dá. Conta os 20 segundos. 1001, 1002, 1003, para você ver que normalmente a pessoa faz menos. Não tenho paciência para fazer.
Se você não tem paciência para fazer isso, você terá que ter paciência para enfrentar o contato com o vírus ou qualquer outro tipo de micro-organismo que estão nas nossas mãos, né? Aí vai ter lá a fase de enxaguar. Ele enxagou agora, não pode ter toalha de pano mais no lavabo. Não pode ser em toalha, tem que ser descartável. Tudo tem que ser descartável. Nesse momento tem que descartar. Então é papel toalha descartável para poder enxugar, né? Ele vai ter que escovar os dentes de preferência, portanto, tem que dizer a ele que ele deve escovar os dentes, trazer escova para escovar os dentes e fazer também o uso de enxaguatório que estará lá disponível, tem que ter disponível para ele lá no lavabo. Se ele não trouxe para escovar os dentes, ele tem que fazer o enxaguatório, o uso do enxaguatório, né? Pelo tempo necessário, 1 minuto. Né? Não dá para fazer um bochechinho só e já cuspir, é pelo menos 1 minuto. Né? Senão o agente antisséptico não vai fazer efeito nenhum, vai fazer cócega nos micro-organismos. A gente está falando tanto do SARS-CoV-2, que é do vírus, né, Hilson? Só que a gente também tem que pensar que existem outros patógenos que nós já conhecemos e que essa conduta certamente é para nos proteger desse vírus, mas também, consequentemente, vai nos proteger também desses outros micro-organismos que são patogênicos para a gente, né? Também. O do momento, o problema é a transmissibilidade. Os outros são virulência igual, com possibilidade de doença grave, até de óbito, né? Como tuberculose, como hepatite, que tudo isso nós temos que estar prevenindo. Então, aqui agora entra uma mudança que a gente não fazia isso, que é a desinfecção e a limpeza de todo o rosto. Então, isto pode ser feito no lavabo, eu particularmente prefiro que seja feito no lavabo, ou tem que ser feito lá na sala de atendimento. Aí, na sala de atendimento, quem vai fazer somos nós. Então, isso aqui, por exemplo, são esses lenços de papel, mas não é um lenço, ele é um tecido muito mais resistente. A marca desse que eu pus aqui, eu acho que é Supermax, da Scott. Cada folhazinha dele você transforma em 2 lenços e ele é muito resistente. Você vai colocar ele num pote. Neste pote, você vai colocar uma substância antisséptica. Tá bom, nós temos que lembrar o seguinte, mais importante hoje do que o álcool 70 é água e sabão. Sim. É mais barato, menos problemático, em qualquer lugar pode ter e tem efeito para o que a gente precisa hoje. Ô, Hilson, mas quer. Receita de bolo, qual que é a receita aí que você faz para deixar a diluição do ponto com o sabão e a água nesse seu processamento? Então, ó, esse aqui que eu estou propondo é uma parte do sabão líquido. Que sabão? Protex. Uma parte dele para 8 ou 9 partes de água. Eu tenho feito com 9. E fica ótimo para você porque fazer aí não faz tanta espuma. Não faz tanta. Com 8 ele faz mais espuma. Com 9 ele faz uma espuma leve. Como nós vamos ter que limpar isso várias vezes no rosto, né, dando 1 minuto para essa coisa, se eu fosse fazer lá com o paciente na cadeira, por exemplo, com clorexidina, eu teria que fazer por 1 minuto para poder ter efeito. Sim. O efeito desejado, inclusive residual. Né? Então, está dentro de um pote, já tá, todos eles estão umedecidos. No nosso caso, a gente pôs lá uma pinça dessas plásticas para o paciente poder pegar, né? Tudo tampado, porque depois que ele usar vai ter que fazer a desinfecção de onde ele pôs a mão, né? Mas ele já lavou as mãos, já passou também álcool 70, quer dizer, a chance de transmissibilidade caiu muito. Então, vou usar ou água e sabão ou clorexidina a 2%. Né? E aí vai limpar todo o rosto. Todo o rosto. Testa, bochecha, de orelha a orelha, pescoço.
Gente, isso o dentista tem que fazer também, não é só para o paciente, não. Depois que terminou de atender, imagina quanto, mesmo usando face shield, daqui a pouco a gente vai falar, mas quem garante que esses aerossóis, essas gotículas também não foram para nossa pele, depois que a gente desparamenta, vai inalar. E aí não adiantou nada usar todo o EPI. O mesmo procedimento que você vai fazer no rosto é o que você faz para as mãos. Sim. É exatamente isso. Você terminou um atendimento, você desparamentou, né? Tirou máscara, limpa todo o rosto com isso aí. Vai sair de carro, terminei e vou embora para casa. O ideal era que tomasse banho no local para poder ir embora, né? Tanto para chegar quanto para ir embora. Tá bom, mas faça isso. Pelo menos o seu rosto, você já fez a desinfecção de mãos, punho e tal. E faça também do rosto, né? Então, isso precisa ser feito, inclusive o colega, os dentistas. Isso é uma coisa que não tem nos manuais de limpeza do rosto nosso. Até no nosso. Pacientes. Até no que a gente fez, no que a gente participou, essa é uma informação que, discutindo entre a gente falou, poxa, a gente se preocupa tanto com o paciente no momento que ele entra, que faz todas as recomendações que estão descritas em vários manuais, inclusive no que a gente participou, mas e a gente, depois do atendimento, né? E é tão simples de fazer, é um passo tão simples e tão higiênico, né? Por que não? Beleza. E aí, lembrar sempre, uma mudança. Isso aqui que está nesse lilás é uma mudança. Gorro todo mundo sempre usou, precisava usar, dizia que precisava. Da paramentação do paciente, né? Então, o paciente entrou na sala de atendimento e aí você vai paramentar o paciente. Isso, exatamente. Então, preparamos fora o paciente para ele entrar, né? E agora ele vai entrar, vamos prepará-lo, né? Para o atendimento. Então, o gorro descartável, óculos de proteção, e esse óculos de proteção tem que limpar entre um paciente e outro, fazer desinfecção dele com hipoclorito a 1%. Não. Você não corre o risco da infecção cruzada, né, Hilson? Se não fizer essa desinfecção, eu vou estar correndo o risco de expor o paciente com o vírus de outro paciente que foi atendido se não fizer essa desinfecção. Isso é igual pedir óculos escuro emprestado, né? Me peça seu óculos escuro aí. Tem que fazer desinfecção primeiro. É risco. É verdade. E acabar com aquele negócio de pôr lenço de papel como babador, né? Tem que cobrir todo o tronco da pessoa, do pescoço até o colo, de preferência até o joelho. Por quê? Porque você está protegendo da roupa do paciente que ele veio com ela e que pode estar carregando, né, os agentes que vão ser transmitidos. Né? Além então, disso, nós não né, estamos Hilson? enxergando, mas tem que fazer isso. Né? Além disso, só deixa eu fazer um adendo, Hilson. Claro. Além disso, essa parte da antisepsia que foi feito lá na sala, no lavabo, que ele escovou o dente, que ele usou um agente antisséptico, que pode ser ou clorexidina ou o peróxido de hidrogênio, que está sendo recomendado a 1%. Mas mesmo assim, o paciente, se ele estiver, mesmo que infectado e assintomático, ele pode manter carga viral na boca, uma menor quantidade, porque você fez todas essas medidas de prevenção. Mas mesmo assim, como a gente alguns artigos têm demonstrado, esse vírus ele tem uma grande afinidade pelas glândulas salivares. Então, o fluxo salivar por si só já pode fazer com que o vírus, mesmo que você tenha feito a antisepsia, retome para a boca. Então, por isso que é recomendado utilizar esse campo para recobrir o corpo do paciente o máximo possível. Existem alguns que você compra em loja de embalagem, que é um plástico mesmo, super em conta, que pode ser utilizado também como barreira e que em seguida tem que ser descartado. Exatamente. Prossiga, professor. Beleza. A gente tem que restringir o uso... Rio, só um minutinho. Será que não é o momento oportuno de responder aquela pergunta, daquela dúvida que nos foi encaminhada previamente sobre o TNT? Vocês lembram daquela dúvida? Sim, sim. Não é o momento oportuno de responder a colega?
Daqui a pouco nós vamos falar Tá. no TNT, e aí quando a gente A for gente, falar do a gente fala pandemia, das perguntas, eu acho que melhor, a gente segue aqui. tem que restringir o uso de cuspideira. Por quê? Porque quando ele cospe, né, espalha. Então, tem que restringir o máximo possível fazendo aspiração, o máximo possível. Tá bom, eu sei que tem lá com idoso que não consegue, quer cuspir toda hora, nós vamos ter que tomar muito mais cuidados. Né? Ele cuspiu, tem que borrifar um desinfetante para poder neutralizar aquilo ali. Né? Então, são coisas que a gente tem que fazer. Restringir o máximo possível. Tudo que não é possível vai ter que fazer descontaminação. Né? Então, aí está aumentando o trabalho e o cuidado que a gente tem. Né? Perfeito. O melhor é que se utilize a ponta aspiradora em bomba de vácuo, né? Utilizado pela auxiliar. Se a gente está trabalhando sem auxiliar, nós temos que manter o sugador em posição e ligado durante todo o tempo. Né? E preferencialmente que seja bomba a vácuo, porque também está ajudando a renovar o ar. A ideia é tentar reduzir o máximo possível as gotículas e o aerossol, né? A gente sabe que isso não é o suficiente, mas tudo que a gente puder fazer para diminuir o risco de infecção no ambiente clínico, por que a gente não vai usar, né, Hilson? Exatamente. Sempre pensando no seguinte: eu preciso me proteger. Isso é uma Perfeito. responsabilidade minha para mim mesmo. E Sim, com o alto pessoal que amor. trabalha. É o alto. Perfeito. É o alto. Né? Sempre que possível proceder ao atendimento sob isolamento absoluto. Porque quando você usa o isolamento absoluto, você, na verdade, está pondo uma máscara no paciente. Né? Uhum. E não é uma máscara, é uma barreira, né? E que não veda completamente, mas diminui a possibilidade de espalhamento aí, tanto de aerossol quanto de saliva do paciente, gotículas de saliva. Então, tudo isso está Ô, ajudando. Hilson, Né? mas essas medidas, elas são feitas só para quem é grupo de risco? O que você Não, acha dessas medidas? todo mundo é risco. 100% é risco. 100% é risco. Eu Todos fazer os pacientes? é a mesma coisa. Se eu estou em casa, estou aqui em quarentena em casa, e tem gente que está na rua e vem, pessoas que até estão aqui dentro, vai, volta, é risco. Sim. Então tem que Então, diminuir o risco. independente do perfil do paciente, né, e do procedimento que for realizado, essa antisepsia ela é capaz de reduzir muito a carga microbiana da cavidade bucal e nesse momento de pandemia é o recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é que todos os pacientes atendidos sejam risco em potencial. Por isso que todas as medidas são feitas para proteger o paciente e proteger a equipe. Exatamente. Quanto mais você fizer, menos risco você está correndo. Né? É exatamente isso. Tá bom. Agora tem 5 regras, que é momentos que eu tenho que lavar as mãos, tem que fazer desinfecção, tem que fazer higiene das A mãos. antisepsia, né? Fazer a antisepsia das mãos, né? Isso. Então é aquilo. Eu estou com o paciente atendendo. Então, Uhum. antes do paciente já estar sentado. Antes de eu entrar em contato com ele, eu tenho que estar higienizado. Tem que Certo. estar higienizado. Não é? Tá bom. Imediatamente antes de qualquer procedimento asséptico que precisa de asepsia, eu preciso estar higienizado. Então, quando for se aparamentar, colocar os equipamentos de proteção individual, você tem que lavar as mãos antes de colocar o equipamento de proteção individual. Exatamente. Exatamente. Né? Eu já estou pronto. Não entrei em contato ainda com ele. Aí eu vou fazer um procedimento nele. Uhum. Mas Paramentado. eu já toquei em alguma coisa, faça a desinfecção. Então, Uhum. agora, gente, por exemplo, o álcool gel 70, né? Tem que estar sempre na bancada, em cima tem um potinho. Porque toda hora você vai ter que fazer uma desinfecção. Uhum. Toda hora. Por quê? Porque você está tocando, a hora que você toca em uma coisa ou outra, você está contaminando. Né?
tá com chance de ficar contaminação. transmitindo, né? Essa antisepsia, então, é fundamental. Eu falo, eu sempre digo, você fica fazendo polinização. Abelhinha de Exatamente. corona. Todo lugar que você toca, você vai ou tirar alguma coisa ou vai deixar alguma coisa. Imediatamente após o risco de exposição a fluidos corporais, saliva, sangue, pus a mão dentro da boca do paciente, manipulei, né? Mesmo com luva, né? Depois que se desparamentou. Mesmo com a luva. O que eu tenho que fazer? Fazer a higiene da luva. Uhum. Eu não preciso trocar a luva, mas eu tenho que fazer a higiene da luva. Isso a gente precisa só ter uma... Existem alguns agentes desinfetantes que eles podem criar porosidade na luva, né? Então isso a gente precisa ter esse alerta, mas se você puder ter esse hábito, né, fazendo esse processo, por que não? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque você tem que estar limpando para poder não mudar. Você pôs a boca a mão na boca do paciente, encontrou na saliva, sangue, e aí você vai pegar alguma coisa numa gaveta em cima da bancada, tal, e você encosta na bancada, tá? Por isso também é importante, né, Hilson, já aproveitar para destacar sobre o uso das barreiras de biossegurança. Então, o Magipac, ele tem que ser agora usado com muito cuidado em todas os puxadores, na cadeira, no mocho, nas superfícies, porque ele é fácil e ele é barato. Então, assim que você terminou de utilizar e atender o paciente, tem que fazer todo esse procedimento de desparamentação e remover essas barreiras também para não acontecer esse risco que você está destacando super bem. Exatamente. Né? Então, após o contato com o paciente, superfície, objetos próximos, e ao paciente sair da sala de atendimento, você vai fazer isso. Quer dizer, você está se descontaminando, diminuindo a chance. E após tocar qualquer objeto, mobília ou outra superfície nas proximidades do paciente, ainda que não tenha entrado em contato com o paciente. Tem que fazer. Então, isso aqui é regra para os médicos, é regra para os enfermeiros, é regra para nós. Esses 5 momentos para você quebrar, você cria barreiras, põe para não ter barreiras o risco de infecção cruzada, para quebrar a infecção cruzada. Perfeito. Então, os 20 segundos lá, né, que você tinha mostrado lá do paciente, serve para a gente também. Também. Então, para o pessoal auxiliar, né, e para a gente, as regras que nós temos que estar o tempo todo aplicando. Né? Faz antes, faz depois, né? Antes de calçar a luva, depois que calçar a luva. Né? Tudo isso que você está criando dificuldades para a transmissibilidade. Portanto, é mais segurança. O álcool gel pode... Hein? E os equipamentos de proteção individual? O que a gente vai recomendar aqui do checklist? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso aí. É o próximo slide, Hilson. Isso, então é isso aí, né? A questão dos EPIs, né? Dos EPIs. Os EPIs só realizarão a tarefa de prevenir riscos se atitudes do preparos anteriores foram tomadas adequadamente. Não adianta você pôr todo o EPI, gastar até EPI esterilizado se você não fez o pré para vestir. O básico, que é lavar as mãos com sabão, água e sabão, né? Isso, eu brinco o seguinte, é você colocar uma roupa de festa e não ter tomado banho. Exato, boa, gostei dessa. Gostei dessa analogia. Eu estou preparando para ir para a festa e não tomei banho, não me limpei. Espera aí, não adiantou alguma coisa? Então as unhas têm que estar paradas, né? O uso da maquiagem, o uso de barba não é recomendado, porque aí o respirador N95 ou PFF2 não vai fazer a sua capacidade de filtração. Então essas medidas que tem que tomar o banho antes de colocar a roupa de festa, como o Hilson bem destacou, são fundamentais para que a gente não garanta, mas que a gente diminua o risco de infecção. Então, vou chamar a atenção na nossa experiência clínica de treinamento de colegas. Diga, o que você Barbas. faz?
aparadas e higienizadas. O higienizadas é o seguinte: você vai ter barba parada, vai usar barba, ao invés de ser limpeza, tem que ser lavada a barba. Não é superficial. Então, o processo de limpeza, da higienização da barba é muito mais complexo. A gente tem que lembrar que, por exemplo, qualquer cirurgia no nosso corpo, onde tem pelo, faz a tricotomia, não é? Sim. Por quê? Para poder fazer a limpeza, desinfecção e tal. Então, é a mesma coisa. As meninas, né? As colegas, unhas aparadas. Não pode ter unha longa. Não há como você limpar, desinfetar. E você aumenta com as unhas longas a possibilidade de micro perfurações nas luvas. Você não está enxergando, mas você está abrindo espaço para penetração. E você vai entrar em contato com sangue, com saliva. Tudo, não é? E a maquiagem não é possível fazer higienização se tiver com a maquiagem. É a mesma coisa para as pacientes. As pacientes, se chegar maquiada, tem que tirar toda a maquiagem. A higienização que ela vai fazer tem que ser muito maior. Chegou com batom, tem que tirar o batom. Por quê? Porque ele é a área de fixação, possibilidade de fixação do vírus, de retenção. Então, aí a gente precisa também. E aqui, Nilton, que você falou, TNT tem que ser pelo menos o 40. E o TNT tem uma coisa. Por que você não pode ficar reciclando o TNT? Porque no processo de confecção do TNT, da manta de TNT... Que é um tecido não tecido, né, Hilson? Isso, é um tecido não tecido. Ele não tem cruzamentos de fio. Não tem tear, né? Não tem tear. E ele é feito aplicando calor, né? Tem todo um processo. E ele sofre um processo de... sumiu o nome. Como ele tem pequenos espaços, ele tem 200 micrômetros de espaços, né? Entre as tramas que não são tramas. Mas ele sofre um eletrostática, um tratamento eletrostático. E a própria roupa. O próprio contato da gente usando o tecido de TNT descartável gera esse campo eletrostático. Então, esse campo eletrostático, qual que é a vantagem dele? O vírus tem 50 nanômetros. O poro do TNT é de 200 micrômetros. Então, passa milhares de vírus por esse tamanho desse poro. No entanto, uma escola de samba inteirinha de vírus entra, vai toda. No entanto, o fato de a gente ter essa energia eletrostática, que é o contato da nossa roupa sobre o TNT, gera essa força eletrostática que repele a entrada de vírus ou repele a entrada de gotículas e aerossóis. Por que é importante a gente destacar isso? Porque o TNT ele tem que ser de gramatura de 40 para cima. Abaixo disso, ele perde a sua capacidade de impermeabilidade. Por isso que é importante, fundamental nesse período, que nós usemos TNT ou jaleco ou todas as barreiras com a barreira seja de gramatura 40 para cima. Acho que agora ficou claro isso, né? Ficou bem claro. Ótimo. Tá bom. Mudanças. Tá bom. De tudo isso aqui, óculos já era recomendado, desde o final dos anos 80. Gorro já era. Luvas já era. Um avental também já era. O que entrou agora pesado? As viseiras, que também já eram recomendadas, mas pouco usadas. Uhum. Tinha gente que só usava para fazer profilaxia com jato de bicarbonato. E os respiradores, quer dizer, sai a máscara cirúrgica, que é o que a gente usava, e entra os respiradores, por uma coisa muito simples. Ele te protege 95% da possibilidade de passar pelo respirador qualquer microorganismo. Aerossol, isso. E o aerossol, né? 95% 95% de aerossol. De aerossol. Então, o que acontece? Diminui,
a possibilidade de você entrar em contato de 95%. Tá bom, mas tem aquele, ele tem que estar instalado adequadamente, porque ele precisa estar vedando. Isto E aí, entra... se tiver Hein? dúvida, não, vou fazer o merchan. Se tiver dúvida, tem lá no nosso e-book, que é só de respirador, como coloca, como usa, como se pode reutilizar ou não. E se também tiver dúvida, depois a gente fala só de respirador, qualquer coisa. Exatamente. Então, isso veio para ficar e nós vamos ter que nos adaptar. E também Perfeito. as viseiras. Mas eu posso ter viseira ou não, por exemplo, dependendo do tipo de óculos que eu vou utilizar em função de problema. Mas se eu usar o óculos mais a viseira, melhor ainda. Né? Então, agora a gente fala aí de paramentação. Né? Então, o que é a questão da paramentação? A sequência de colocação. Quando eu vou me paramentar, qual que é a sequência que eu vou fazer? Primeira coisa, colocar o avental de TNT. Não, primeira coisa, lava a mão. Ah, não, todos aqueles procedimentos já tem que estar Brincando. pronto, né? Avental descartável, com gramatura mínima de 40, Fechamento pelas costas. pelas costas. Isso. O Né? respirador, O respirador. que aí você pode sobrepor com uma máscara cirúrgica por cima, para aumentar a vida útil desse respirador, pela falta de escassez, mas a recomendação é que ele seja descartado a cada período de uso, um dia de uso, mas como a gente sabe que está em escassez, nós temos recomendado utilizar a máscara cirúrgica sobrepondo. Gorro, depois então você colocou as tiras. Posso falar essa parte, Rilson? Pode. Então aí coloca o gorro descartável, que tem que ser hidrorrepelente. Esse que a gente usa sanfonado, ele já é hidrorrepelente, porque ele também é de TNT. O que o Rilson destacou muito importante é o óculos de proteção, que o mais recomendado é que ele tenha vedação. E a face shield, ou a viseira, que também é para proteger a nossa face. Com isso, as nossas vias aéreas e nossos olhos estão protegidos. Caso um paciente esteja infectado, mesmo que assintomático, você vai estar se protegendo. Agora Beleza. tem foto aí, Rilson? Eu só queria Quero ver. chamar uma atenção aqui, o seguinte, quando eu pus do avental até a viseira, eu estou manipulando o material, não é? Estou materiando. Então eu pergunto, o respirador está estéril? Está esterilizado? Não, ele não vem esterilizado. Então, a gente tem um passo. A hora que você puser a viseira, antes de calçar a luva, faça a higienização das mãos. Você já fez antes de começar, antes de colocar o avental. Mas agora, como você manipulou utensílios, passa o álcool gel 70 e calça a luva. Pronto, você está mais protegido ainda. Tá? É um detalhe que a gente pode aí trabalhar. Então, existem os manuais, para todo lado os manuais, de qualquer sequência e como você faz. E esse que você está usando faz? como... Desculpa, Rilson. Esse que você está usando é da CDC, é como se fosse da Anvisa dos Estados Unidos, que é o órgão regulador mais importante de lá. Mas, Rilson, qual foi a observação que você fez ontem que eu achei fantástica e é pura verdade exatamente sobre esse guia? Tá bom. Se você olha o guia americano e o guia europeu, você não vê em lugar nenhum eles falando de gorro. Pois é. Não vê falando de gorro. Como assim? Não vai proteger? O cabelo não tem... O nosso cabelo, quanto ele tem de micro-organismos? Mesmo que a gente lave, limpe e tal. Então, é engraçado eles não terem esse tipo de preocupação e é uma coisa muito importante. Ninguém esteriliza o cabelo. Sim, nem tem como. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem. Então, olha, até hoje, ou até ontem, né? Até um pouquinho Antes da tempo pandemia? atrás, até janeiro, vamos voltar em janeiro. Isso aqui era convencional do dentista. Máscara cirúrgica, óculos, quem usa óculos
de grau usava o próprio óculos, ou o óculos de proteção, mais fechado, e uma face shield, né, uma viseira, mas era assim, não era todo mundo que utilizava. Ou não usava o tempo Só para todo fazer a proteção. profilaxia, né? Isso. E aí o que acontece? Ó, já mudou. Agora ó, eu tenho óculos, porque eu uso óculos de grau, eu tenho um óculos que veda, porque esse óculos foi feito para não deixar entrar água. Gotícula, aerossol, né? Isso. Então ele veda mesmo. Esse é o Né? Ele foi feito recomendado. para mergulhar com ele. Né? Então ele é muito recomendável. E aí está tudo protegido. Mas existem desses óculos também já feitos com lente de grau. No Brasil é que não é muito difundido, né? Mas já existe ele com lente de grau. Né? Então isso é importante. Já tem na Europa para acoplar nele lupa. Nossa, que bom. Isso é uma nova adaptação, né? Mas Quem está trabalha faltando com alguma lupa, coisa aí. O que está faltando aí, Hilson? o fechamento do pescoço, né? Exato. Porque isso Fechamento. acontece, às vezes, porque as pessoas colocam as paramentações e aí esquece de baixar o face shield. Ele tem que ficar mais na testa para ele ficar E mais reto para a gente. Então, isso foi de propósito que a gente deixou aí só para fazer se chamar vocês essa veem que atenção. ele está aberto, não é o melhor, ele tem que fechar para trás, até a orelha, um pouquinho atrás da orelha. Se for mais baixo aqui, um pouquinho mais baixo, melhor. Por quê? Porque o aerosol vai pegar aqui Sim, e vai subir. Então, por isso que por baixo, né, tem que ter uma N95. sim. Não é? Então, está bem protegido aí. Mas eu posso proteger mais ainda, inclusive também para proteger o respirador. Sim. Não é? Tá bom, estou protegendo mais o respirador. Então, aquilo que o Vitor disse, uma máscara cirúrgica sobre o respirador. E essa máscara cirúrgica, pessoal, ela tem que ser descartada após o atendimento do paciente, porque essa está cheia de contaminante, de gotícula, de aerossol. Então, essa tem que ser descartada para preservar, para proteger o respirador, que você pode, nesse momento, reutilizar, caso ele não sofra nenhuma alteração na sua estrutura, né? Isso. É aquilo, você está dando longevidade para aquilo que vai te proteger e que está com dificuldade de encontrar, questão de custo, essas coisas. Então, você está fazendo algo a mais para fazer essa proteção. Né? Então, isto, né, mesmo dessa forma, aí, com óculos, tal, com a viseira, não é o suficiente para a nossa proteção máxima. Por isso que a gente tem a liberdade. A gente vai tomar a decisão, mas as informações já estão aí, já existem aí e é o conhecimento. Agora é aplicar esse conhecimento. Tem que Perfeito, querer, né? Tem que querer colocar. Então, a semana passada eu disse uma coisa, né? Vai para frente do espelho todos os dias e diga para aquela pessoa que está lá no espelho: hoje eu vou ficar feliz porque eu vou te proteger. Perfeito. Se quiser, pode dizer para ela: eu te amo tanto que eu vou te proteger. Eu quero que Alto amor. você não adoeça, nada. Fala, né? Sim. Para essa pessoa que está lá no espelho. Para aquela pessoa, você não pode mentir. Perfeito. Então, você tem que trabalhar desta forma. Então, hoje, nós preparamos para vocês toda essa parte, desde o paciente que sai da casa dele até ele estar no nosso consultório. Né? E temos que pensar na desparamentação. Como é que eu tiro o que eu vesti? Opa. A remoção, então, você atendeu o paciente, né? Você desparamentou o paciente, esse paciente ele vai sair do ambiente clínico. Nesse momento, a equipe, o dentista e o auxiliar vão sair do ambiente clínico, vão abrir a janela, evitar ligar o ar-condicionado e deixar
pelo menos 15 minutos. 15 minutos porque tem um artigo científico recente que sugeriu que 15 minutos já é suficiente, já algumas partículas em suspensão em aerossol já conseguem estacionar na superfície para que você possa fazer essa desinfecção. Só que esses 15 minutos, pessoal, é janela aberta. Se você não tiver um bom fluxo de ar, pelo menos 40 minutos. Isso daí é uma recomendação by Hilson, Nilden e Vitor. Né, Hilson? Então, e deixem o aspirador ligado. Se for de bomba água, ligado o tempo todo, porque ele está ajudando a fazer isso. E dentro do que você já colocou isso, tem uma pergunta de uma colega que era quanto tempo você leva para montar, para paramentar e desparamentar, né? Esse desmontar tudo. Quer dizer, o paciente terminou, aí você vai tirar tudo isso aqui. E tem a desparamentação de equipamentos, né? Quer dizer, tem equipamentos que estão cobertos, que estão invólucros, tudo isso precisa ser limpo e descontaminado. E preparar a sala para o próximo atendimento. Na nossa avaliação, o professor Nilden fez isso como treinamento no consultório dele, a gente fez também no nosso consultório, é o seguinte, pense o seguinte, entre um paciente e outro vai levar 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora, depende da rapidez. O que a gente está colocando? É 1 hora, 15 minutos para poder resolver o problema do ar, antes de você começar a desparamentar a casa, né? A sala, para poder fazer toda a descontaminação da sala e preparar para o próximo. Né? Então, você precisa ter esses 15 minutos. E depois você leva, né, de 40 a 45 minutos para poder fazer tudo isso. De desinfecção de superfície, de colocar as novas barreiras, de paramentação novamente, né? Isso demanda e é para a sua segurança, é para quando você se olha no espelho. Perfeito. Exatamente. Então, eu acho que a gente falou aspirador, acho que o que a gente quis dizer não é o aspirador em pó, pessoal, é o sugador, né, Hilson? Sugador. Ou a bomba a vácuo. Isso. De preferência a bomba a vácuo. Então, e esse também é o espaçamento sugerido socialmente, e no nosso caso do social profissional, de ter esse espaçamento entre pacientes. Nós vamos ter que ter mais espaçamentos para toda essa preparação para o ambiente ficar seguro, e você ficar seguro, e o paciente ficar seguro. Tá? Nós não conseguimos fazer isso com o menor tempo. Porque tem várias coisas que tem que fazer. Por exemplo, superfície. Nós vamos falar em superfície na próxima, mas só para adiantar. Se você está fazendo com a superfície com álcool 70, são 3 passadas de 1 minuto cada uma. Se você está usando outros desinfetantes, por exemplo, o hipoclorito, ele fala em 15 minutos para poder esperar fazer todo o efeito em 15 minutos. Então, é sempre prolongado. Então, vai ter que ter esse espaço de 1 hora. Fala, Vitor. Não, o que eu queria destacar é que essa sequência, né, da remoção, ela é muito, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes são nesses momentos que pode acontecer a infecção. Os estudos têm mostrado que na Itália, os enfermeiros se infectavam bem durante esse processo, na China também. Então, por isso que é importante também ter esse cuidado no momento da desparamentação. Né? O que alguns grupos têm sugerido, e que eu estou começando a pensar que talvez seja esse um caminho legal para que a nossa rotina seja viável, ao invés de eu fazer uma restauração naquele paciente, que eu planejei fazer uma restauração, eu fazer um quadrante ou um sextante, ou eu aumentar a quantidade de procedimentos com um único paciente, que aí rende mais o procedimento, você rende mais o tempo, e esse intervalo e toda essa parafernália, entre aspas, que tem que ser criada, você vai diminuindo esses processos e fica mais viável para o consultório. São sugestões também importantes que a gente tem que começar a repensar para a nossa realidade nova que está por vir. Tá bom. Aqui eu vou fazer um parênteses para a gente dizer o seguinte. Tem a desparamentação do paciente também, né? Tem a nossa remoção e tem a do paciente. Então, dessa sequência aqui, o que o paciente está usando? Ele está usando
o óculos, ele está usando um gorro e o avental. Como é que eu removo? Primeiro o gorro dele, depois o avental e depois o óculos. E ele de pé, porque quem vai desparamentá-lo somos nós, para poder fazer a desparamentação adequada, que é tirar dele para fora e já dobrando para poder. A parte que ficou sujeita a aerossol, ela está presa por dentro. Então, você faz a dobra por dentro, né, para ficar por fora o que estava em contato com o paciente e depois dobra fazendo um rolo de todo ele para poder descartar. Né? Então, tem a desparamentação do paciente também. Nós vamos ter agora, provavelmente a semana que vem, uma outra dessa, onde nós vamos fazer o checklist de preparação da sala e, depois que o paciente saiu, tudo que a gente tem que remover, o que tem que fazer. Né? Em todas as superfícies, nos equipamentos, tal, fazer todos esses procedimentos passo a passo do que tem que ser feito. Então, nós hoje fizemos desde o paciente sair da casa dele até a gente desparamentá-lo. Desparamentou, ele vai embora. Mas ele já sai, né, com a máscara que ele veio, ele vai colocar a máscara, né, para ele poder ir embora. Se ele quiser passar no lavabo para fazer a limpeza do rosto dele outra vez, essas coisas, quiser fazer a higienização do rosto dele e inclusive da cavidade bucal também, ele passa lá e faz, como ele fez na chegada. Aí ele vai, passa lá e faz, e aí ele está pronto para ir embora, com segurança. Para nós e para ele. Muito bom, professor. Muito bom. Vamos para as perguntas agora? Isso. Agora o Nilden vai ativar para a gente aí as perguntas, para a gente poder aí ver quais são as dúvidas dos colegas e ver o que a gente pode ajudá-los, né? Eu tenho algumas perguntinhas aqui que o Diego, aliás, Diego, muito obrigado pelo backstage aí, que você é fantástico. Você, equipe, a Dani, a Denise, todo mundo aí fantástico. E o backstage do Nilden, desde a montagem de tudo. Isso. De tudo. Se não fosse o Nilden, não ia ter isso. O Nilden é o idealizador de todas essas atividades, tem trabalhado isso o tempo todo, tem pensado o tempo todo sobre isso. Perfeito. Ontem ele me ligou no meio da tarde, eu atrapalhado com uma porção de coisas, e ele falou, eu estou pensando nisso, ele não para de pensar coisas novas, né? E pensando para poder o que pode melhorar. O backstage para os nossos colegas, né? Então é fantástico. Né? Bom, aí a Suelena perguntou sobre o enxaguatório de peróxido de hidrogênio, que ele deve ser usado imediatamente. Como que a gente pode deixar no lavabo? Muito boa sua pergunta, Suelena. E, na verdade, o que recomenda-se mesmo é fazer aquela diluição 3:1, porque a água oxigenada 10%, ela tem 3% de peróxido de hidrogênio. Então, você faz uma diluição de 3 partes de água para 1 parte de água oxigenada 10%, então você vai deixar o hidróxido de hidrogênio a 1%. Essa é a recomendação. E, de fato, ele é muito instável, essa diluição. Portanto, tem que se fazer no momento que for utilizar, na hora que for utilizar. Não dá para deixar 1 galão lá na sala de espera ou para usar durante o dia. Quanto mais rápido você fizer para uso no momento, melhor. Beleza? Beleza, ótimo. Tem outras. Ele é muito estável, então não dá para fazer o que você vai usar à tarde, final da tarde, à noite, e fazer ele de manhã. E aí aqui a Márcia... antes de cada atendimento, faz lá a proporção e pronto. Perfeito. A Márcia perguntou... A proporção é muito fácil de fazer. Uma seringa, se você tiver lá para fazer o dosador, uma seringa de insulina, que é 1 ml, e uma seringa de 3 ml. Então, é uma seringa da água oxigenada 10% para uma seringa de 3 ml de água. Muito bom, gostei dessa. De preferência, soro fisiológico. Perfeito, perfeito. Adorei a sua dica de diluição, que fica mais prático também, né? Fica mais prático. Isso dá para treinar a equipe, né?
fazer esse Exatamente. fluxo. E o fluxo do consultório, cada profissional vai se adaptar à sua realidade. As técnicas, o conhecimento, as medidas de prevenção, a gente já está falando. Agora é ver o que é possível de se adaptar fazendo o melhor para o seu consultório, né? Então, a pergunta aqui, o campo que pode ser adquirido, a Márcia perguntou, o campo que pode ser adquirido em lojas de embalagem é de que material? Cortou o áudio? Puxa, desculpa, Márcia. Isso a gente estava falando no momento de cobrir o paciente. Existem, pode ser o TNT mesmo, que vende em dental, mas existem em casas de embalagem esses tecidos, como se fossem aqueles tecidos de capa de chuva, que pode ser para recobrir mesa de festa. Esses tecidos, esse plástico, entre aspas, é um papel, mas ele é impermeável, você consegue encontrar em qualquer loja de embalagem para poder servir como um Deixa eu dar babador. uma dica. Deixa eu dar uma dica. Descartável, tem que ser descartável, tá, pessoal? Só Isso, você lembrando vai disso. descartar, por isso que tem que ser barato. Tem uns Sim. sacos plásticos, né? Que tem nessas casas de plástico. Aqui em Campinas tem na Casa do Papel, tem na Gil Plástico, que agora não é Gil Plástico. Ele mede 1 por 90. Se você abre numa lateral dele, que na verdade uma lateral e uma parte dele, você transforma ele num avental plástico de sobreposição ao outro avental que o paciente está. Sim. Fica perfeito, dá certo, é muito barato e está impermeável, né? Quer dizer, e aí vai desparamentar o paciente, é dobrar ele sobre ele mesmo e lixo. Então é barato, fácil de fazer e você está fazendo de uma forma que está criando uma barreira impermeável. Perfeito. A gente já falou sobre o tempo, a Najara perguntou sobre as medidas de intervalos entre os pacientes, a gente já respondeu aqui no bate-papo, mas depois que terminar aqui, Najara, eu pego o arquivo na íntegra, se puder deixar o seu e-mail no bate-papo, pode mandar no privado para mim, que aí eu te mando o artigo na íntegra sobre os 15 minutos, desde que a janela esteja aberta e faça uma corrente de ar, pessoal. Na Anvisa, por exemplo, eles recomendam 2 horas para que essas aerossóis que estejam em suspensão recaiam e seja feita essa limpeza. 2 horas pela Anvisa, tá bom? Mas 2 horas fica difícil para a gente trabalhar. A gente tem que pensar no que é viável e no que também tem algumas evidências científicas. Oi, Wilson. Tem o Ricardo Potente, ele perguntou uma coisa aí sobre óculos de proteção com válvula ou sem válvula. Eu não estou entendendo. Porque eu acho que é o óculos ou é o tem que estar respirador. vedando. Ou é o respirador, que eu acho que ele quis dizer, que então, o Ricardo falou, né? Mas vamos pensar assim, se for o óculos tem que vedar totalmente, não pode ter abertura, porque senão o nosso óculos normal serviria. Então, por exemplo, esses óculos que a gente compra na dental, em casa de material de construção, que veda dos lados, é uma proteção, mas não é a melhor proteção. Principalmente quando você está produzindo muito aerosol. Agora, se for a máscara, aí o respirador, você é respirador com válvula ou sem válvula? O recomendado é usar o respirador sem válvula, tá? Por quê? A válvula, ela serve para proteger o usuário, porque esse equipamento é de proteção de trabalho, é para proteger contra odores fétidos. Tá? Então, essa válvula ela serve para fazer essa filtração do carbono. Por que ela não é recomendada para o uso odontológico? Porque se o dentista que está usando aquele respirador, ele vai exalar. Então, ele inspira e exala. E quando ele exala, se esse dentista estiver infectado, mesmo que assintomático, em teoria, o vírus pode sair por essa válvula e infectar o ambiente. É por isso que não é recomendado utilizar com válvula. Ah, Victor, mas eu só estou achando para comprar com válvula. Meu amigo, melhor você usar o respirador com válvula do que você não usar respirador. Exatamente. Tá. Beleza. Tem uma pergunta, acho que é Rogério Ribeiro, que é o seguinte: vocês indicam aquela vestimenta de macacão que parece roupa de astronauta? Então, Fala. Eu acho chique. Eu queria daquela para poder tirar uma foto, que agora as redes sociais que tem de dentista que virou modelo, né, de usar equipamento de proteção individual.
Mas Tá desculpa, bom. Hilton, só foi um comentário. Pode, Olha, depois eu complemento qualquer coisa. pela norma. Então, nós temos que... todo quanto é manual que surge e tal, a gente deve ler e tal. Mas profissionais, nós profissionais estamos sujeitos à regra da Anvisa, legislação federal. Então, se a gente sofrer qualquer fiscalização, essas coisas, é sob aquela égide que a gente vai responder. É a legislação. Queiramos ou não achar que ela está certa ou errada. É a legislação. É daquele jeito. Tá bom. Na legislação hoje, para esse momento, enfrentamento da Covid-19, tudo tem que ser descartável. Sim. Então, nesse momento, você pode usar aquilo, perfeito. Mas a norma está dizendo o seguinte, de forma descartável. Sim. O que alguns colegas têm feito, que a gente tem que recomendado, que compraram esse macacão, você pode utilizar o macacão por baixo e sobrepor ele com um avental descartável de TNT com gramatura de 40 para cima. Usou com aquele paciente, você vai descartar mas só que qual que é o problema desse macacão? É a mesma coisa que você usar um jaleco de tecido por baixo desse jaleco descartável. É que é um risco a mais de infecção cruzada. Quem garante que o aerossol, a gotícula não pousou sobre esse equipamento que você adquiriu e pode, quando você for remover ou quando você for colocar no outro dia, se não fizer a desinfecção adequada, se infectar? Então, nesse momento de pandemia, é importante que todo o material utilizado para proteção seja descartável. Tá Teve uma bom. pergunta A gente respondida? falou da liberdade, da responsabilidade e da ética. Todo mundo tem liberdade de fazer as avaliações que queiram fazer, né? Mas volto a frisar que é o seguinte, nós estamos sujeitos a uma legislação federal. Sim. O que fala na legislação que tudo tem que ser descartável, então, para obedecer, mas todo mundo tem a liberdade de tomar as decisões. Né? Aí teve uma pergunta muito boa aqui, vou ler. O profissional que testa positivo com sintomas leves, ou seja, ele é Covid-19 positivo, deve esperar somente os 15 dias para voltar às suas atividades? Como estão os estudos de transmissibilidade? Não mesmo após este período? Eu acho que é voo não mesmo nesse período. Bom, mas assim, o que se tem se recomendado, por exemplo, você foi para uma área de risco, teve contato com alguém que estava suspeito ou positivo para o Covid. O recomendado é que você fique afastado, você fique isolado na sua casa por 15 dias se você não tem um sintoma, se você não confirmou. Se você confirmou Covid-19, você não tem que ficar só 15 dias. Você tem que ficar até 15 dias no mínimo, porque é o ciclo, vamos dizer assim, o ciclo do vírus, que a gente também não sabe exatamente quanto tempo que ele a sua transmissibilidade é controlada. Tem estudos que falam 20 dias, 25 dias. Então, o recomendado para o profissional voltar a trabalhar é que ele fique pelo menos esses 20 dias, 25 dias, e se ele não estiver bem de saúde, se ele não tiver nenhum sintoma, aí ele pode ir voltando, mas com muita parcimônia, com muito cuidado, para que não haja nenhuma exposição e nenhuma baixa no seu sistema imunológico, né, que é o que a gente não quer. Pois é, para aquele que teve qualquer sintoma, mesmo que leve e tal, ou entrou em contato, sabe que entrou em contato, a norma também é o seguinte, tem que fazer teste para saber se ele tem o anticorpo. Se ele tiver o anticorpo, tá tudo ok. Não é? Porque ele já tem o anticorpo. Mas ele ter o anticorpo não quer dizer que ele não transmita, né? Porque ele está em contato social da mesma forma. Só que é o seguinte, é só a gente tomar todas essas condições de proteção. Né? Se nós fizermos tudo o que precisa ser feito, a chance de pegar ou de transmitir é de 1,5%. Então é muito pequena. É maior para outras coisas.
Então, o que nós temos que fazer não é ficar com medo, nós temos que fazer o que precisa ser feito para poder ter. Agora, a pessoa que está doente, espera ela ser curada. Curar. Pronto, curou, agora está resolvido. Isso é a mesma coisa do paciente hipertenso severo. Está lá com 18 por 12, 20 por 12 de hipertensão, de pressão arterial. Tá bom, não atenda. É risco. Então, não vai ser atendido. Até que controle. Tá bom, e se ele não controlar? Mesmo tomando medicamentos, não controla. Ele está morrendo de dor, quer dizer, é situação de urgência. Tem que fazer, sabendo que tem os riscos, mas prevenindo para os riscos. Tanto para nós quanto para ele. E aqui é a mesma coisa, né? Nilden, você tem alguma aí, Nilden? Não? Acho Alguém que temos que mais finalizar. Não, temos o Fernando. E o Fernando vai entrar. E agora o nosso O presidente vai falar para todos vocês. Nós continuamos à disposição de vocês. A semana que vem a gente deve fazer outra aí sobre a questão do ambiente de trabalho, equipamentos, essas coisas, o checklist para essas situações. Ok? Olá, presidente. Bom dia. Tudo bem, Kent? Seu microfone está desligado. Liga o seu microfone. O microfone. Bem, se autorizar. Aí, autorizou, está funcionando. Está funcionando. Eu estava ouvindo, eu ouvi ele falando. Nilden, dá para dar uma olhadinha aí no microfone? Ativou. Ativou? Então, Isso, beleza. Ativou? Show. Estão me ouvindo? Perfeito. Ô, pessoal, eu queria agradecer, né? Então, eu não pude, eu tinha avisado o Nilden que eu ia atender uma emergência no começo da manhã e se estendeu um pouquinho. Eu não peguei o começo, mas acompanhei os senhores desde as 10h15, né? Eu vi aí o Nilden, o Hilson e o Vitor, eles estão se desdobrando para fazer essas duas lives. E como vocês disseram, existe também aí um trabalho para ser feito, porque existe um questionamento enorme, muito grande, e eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é impecável. Então, em nome da CDC, lembrando que a CDC que viabilizou esse sistema do Zoom, agradecer toda essa disponibilidade de vocês três. Eu acho que não poderia estar em melhores mãos. Eu tive uma conversa ontem com o Nilden e essa ferramenta que a gente está usando tanto está servindo para o profissional, como também nós vamos conseguir levar isso, estender um pouco mais, e depois o Nilden, se ele quiser falar um pouquinho também sobre a questão de aulas, de informações. Eu acho que hoje essas ferramentas estão sendo utilizadas para isso, elas vieram para ficar, então a gente precisa estar atento a isso, tá? Esse trabalho que vocês estão fazendo está sendo de suma importância. Essa preocupação ela está vindo assim quase todo dia para a CDC como pergunta, e esse trabalho que vocês estão realizando está, eu acho que eu como profissional já vou ter algumas mudanças de conduta em relação ao que vocês estão fazendo. Estou tentando fazer todo esse trabalho. Ontem a Marina, né, que é endodontista e vocês conhecem, a minha esposa, ela já está usando a burca odontológica, eu vou chamar de burca odontológica, porque só apareceu os olhos, ela até postou foto aí, mas essa preocupação é pertinente, e o que o Wilson disse é a mesma coisa. Nós estamos sob uma égide de uma questão federal, uma questão estadual de preocupação e legislação. Então, a gente, como o principal foco de infecção, né, nas cadeias aí de transmissibilidade, o dentista está lá no topo, então nós sabemos que é pertinente. Então, deixo aqui o meu agradecimento, a CDC está à disposição, a CDC está com uma preocupação constante em procurar saber o que ela pode fazer para ajudar o cirurgião dentista. Ela já fez o trabalho inicial, isso há
há 4 ou 5 semanas nós fizemos a compra do Face Shield, já prevendo que era um produto que a gente tinha uma preocupação de que o profissional tivesse que usar. Nós estamos fazendo várias cotações com várias empresas, porque, como foi dito, a parte de EPI subiu demais, os custos estão muito altos e a CDC está procurando empresas que podem ser parceiras para fazer compra coletiva. Então, coloco à disposição todos os canais que a CDC tem. Ela está trabalhando normalmente, não fisicamente, mas ela está trabalhando de uma maneira remota, com acesso a todos os departamentos, inclusive o meu, quem quiser, no meu particular, como presidente, coloco à disposição. E fico aqui para agradecer mais uma vez aí, desejar um bom fim de semana ao Wilson, ao Nilden e ao Vitor, que estão dando um show aí, né? É uma parte que vocês estão esclarecendo e desanuviando aí o que os profissionais precisam. Fica aqui meu agradecimento. Muito bom, obrigado. Foi um prazer de novo estar com vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado, Wilson. Obrigado, Nilden. Obrigado a todo mundo. Um ótimo fim de semana para todo mundo aí. E para todos. Um abraço, Vitor. Um abraço, Nilden. Muito obrigado pelo trabalho conjunto aí. E ainda temos mais uma semana para programar a próxima e já convidamos a todos que fiquem atentos para a inscrição para a próxima live ainda checklist de todos os procedimentos de preparação de sala, desmontagem de sala e preparação do ambiente. Ok? Um grande abraço a todos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Até mais. Boa tarde, bom sábado.